Então a gente vai falar agora sobre o último vídeo, ou seja, parte 3 aí relacionada a autarquias, ok? A gente vai falar sobre a classificação, certo? Então uma classificação aí que é mais muito recorrente em concurso público, é o que mais é adotado aí pelos examinadores, ok? Nós temos a primeira aí, que são as territoriais, que correspondem aos distintos territórios. A ideia aqui seria mais ou menos uma região administrativa, tá? Aqui do DF, em Minas Gerais, para ficar bem simples para você responder na tua prova. Então as territoriais, elas são o que? Não são considerados nada além do que autarquias. Então territórios são considerados autarquias geográficas da União, ok? Então ocorre o que? Nomeação da mesma forma como ocorre a nomeação para uma autarquia. Aí nós temos as outras, que são as institucionais, que elas desdobram em outras classificações aí dentro das institucionais. Então são criadas pelas pessoas políticas. Quem são mesmo as pessoas políticas? União, Estado, Distrito Federal e municípios, ok? Para desempenho de atividades o que? Típicas destas pessoas, ou seja, atividades típicas de Estado. Exemplo, fiscalização. Então eu não posso, ou seja, atividades típicas de Estado não podem ser delegados, não podem ser delegadas, essas atividades delegadas a particular, perfeito? Descentralizados por uma questão de especialidade. Então descentralização, a gente vai lembrar que tem o que? Uma criação necessariamente de uma segunda pessoa jurídica aí. Então o critério mais utilizado para as autarquias não é o geográfico, e sim o material, ou seja, temos muito aí relacionado à especialização aí da entidade, ok? A primeira que os doutrinadores trazem aí é as assistenciais. Então promove o auxílio das regiões menos desenvolvidas. Então prestam auxílios aí com a finalidade de diminuir desigualdades regionais e sociais, algo previsto lá na nossa Constituição Federal, inclusive, certo? Como uma visão de futuro lá diminuir as desigualdades sociais segundo o critério populacional, ok? Exemplo, Sudene e a Sudã. Então essas são as autarquias assistenciais. Nós temos também as previdenciárias. Como exemplo, nós temos aí o nosso famoso e quebrado INSS. Temos as culturais, que são relacionadas aí à educação e ao ensino. Exemplo, o FRJ. Temos também as profissionais ou corporativas. Essa daqui é uma situação muito sui generis, uma situação muito, como que eu posso dizer, específica. Por quê? Primeiro, que elas são autarquias profissionais. Exemplo, CRM, o CREA, Corecon, Corem. Eles são conselhos regionais, mas eles não pertencem à administração pública indireta, certo? Mas são autarquias. Elas não pertencem, não se vinculam a qualquer órgão ministerial, não estão vinculadas a nenhum órgão ministerial, perfeito? Mas são considerados autarquias. Então guarda essa informação. Olha aqui que é informação também importante. Os conselhos de fiscalização profissional, posto a autarquias criado por lei, ostentando personalidade jurídica de direito público. Olha só que interessante. Então, autarquias sempre serão de direito público. Então, essas autarquias, ainda que elas não pertençam à administração pública, elas são o que? Autarquias de direito público sempre. Porque exercem atividade tipicamente pública, que é a fiscalização, que é parte do poder de polícia, lembra? Submete às regras
encartadas lá no artigo 37(2) da Constituição Federal, qual seja a contratação de servidores por meio de concurso. Então esse povo faz concurso público? Faz. Mas em regra eles são que servidores no sentido lato, porque na realidade eles vão estar submetidos a quem? A consolidação das leis de trabalho. Então fazem concurso e são regidos pela CLT, ok? Então nesse caso eles são empregados ou servidores no sentido lato, ok? Exemplo, mas a respeito disso aí. Então o STF confere então a natureza autárquica aos conselhos de fiscalização de profissional, fazendo sobre eles incidir a exigência do concurso público, ok? Na contratação dos seus servidores. Então, expressão servidores, ela é no sentido lato porque são regidos pela CLT. Então guarda essa informação. Autarquias que são de conselhos aí de classes, eles são regidas pela CLT, perfeito? Então são pessoas jurídicas de direito público, mas são regidos pela CLT, ok? Então não esquece isso. Tem uma ação direta de inconstitucionalidade a respeito do artigo 39 caput, que ainda não foi julgado definitivamente. Então ele está com a eficácia suspensa no artigo 39. Então é por isso que você tem que adotar o que eu estou falando para vocês agora, ok? Continuando. Aqui no artigo 39, como eu falei, que ele fala sobre regime jurídico único para autarquias, mas está suspenso isso aqui, então aguarda, por enquanto eles são seletistas, ok? Outra que cai muito em prova é a OAB, Ordem dos Advogados do Brasil. É um conselho de classe, sim, mas o STF se posicionou como? Não é autarquia, para bagunçar, para virar uma exceção, para cair na tua prova, para você acertar. Certo? Então não é uma autarquia, então é incabível a exigência de concurso público para admissão de contratados sobre regime trabalhistas aí pela OAB. Então, se não é autarquia, então OAB, STF disse que o que? Não é autarquia. Então não temos concurso, certo? Não tem essa exigência do concurso público para admissão do pessoal. Agora, autarquias, importante relembrar que são o que? Conselhos de classes que não estão o que? Nada se pode confundir com o sistema S, o Sebrae, Senai, Senac. Então todo esse sistema aí são sistemas que integram o terceiro setor, também não integram a administração pública indireta, eles são chamados de paraestatais, certo? Estão em paralelo ao Estado, então não pertencem ao Estado, não estão aí classificados em autarquia alguma, ok? Temos as autarquias de controle, as famosas agências reguladoras. Exemplo aí de uma agência, nós temos a Anvisa, nós temos a Anatel, nós temos a ANP, nós temos a ANS, nós temos todas estas autarquias, ok? Função primordial é controle sobre as pessoas que prestam serviços públicos ou atuam na área econômica por força de concessão, permissão de serviços públicos. E por uma situação nova, não é por fim, não tem mais uma, mas uma nova aqui, autarquias associativas, que elas são chamadas aí de consórcios públicos, regido pela Lei 11.107, para fins de alguns estados membros, eles podem se juntar com a União, inclusive aí para realizar alguma atividade de serviço público que exige aí
que tem interesse entre três, por exemplo, vamos colocar aqui, vamos supor que o Distrito Federal, a União e o Estado de Goiás aí, eles têm feito um consórcio público para montar um hospital público. Pode ser feito? Sim. Pode ser feito por meio de consórcio? Pode. Tem essa situação aí prevista em lei, ok? Por fim, nós temos então as autarquias administrativas. Então, o que significa isso? São residual, que não se enquadraram nenhuma das outras, composta pelas entidades que destinam várias atividades administrativas, inclusive de fiscalização. Certo? Exemplo, nós temos aí o Inmetro, vai fiscalizar aí se os seus produtos estão de acordo com as especificações de segurança. Nós também temos o Bacen, Banco Central, que é o que? Ele é o órgão fiscalizador do Sistema Financeiro Nacional aí, ok? Então seria isso aí. Um abraço e até a próxima aula.